Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje, dando continuidade à nossa apostila de História. Então, se você não está com a apostila em mãos, já pausa, corre pegar a apostila para a gente poder começar, tá? Nós vamos continuar a apostila aqui na página 122, ok? Então, apostila, página 122, nós vamos falar sobre o movimento republicano. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é em relação aqui à palavra movimento, né? O que significa, então, movimento nesse sentido aqui histórico? O movimento republicano, a palavra movimento, está se referindo a todas as ações que foram tomadas, né, com o objetivo da mudança política no nosso país. Então, foram todas as manifestações, os acontecimentos que no decorrer da história resultaram no fim da monarquia e no início da república, ok? Então, aí na apostila, na página 122, aqui no comecinho, nós temos o seguinte: o movimento republicano. A república é um sistema político muito diferente da monarquia. E vocês devem lembrar que eu já fiz um vídeo bem anterior a esse explicando a diferença entre monarquia e república. Então, você precisa ter visto aquele vídeo antes de assistir esse daqui. Então, segue certinho a sequência na ordem que a professora está postando, tem um número. Observe o esquema a seguir e compare os dois sistemas no que diz respeito a quem governa e a forma como se elege o governante. Muito bem. Então, na apostila de vocês têm essa imagem aqui, ok? Essa imagem. Então, aqui nós temos a figura do rei, que está representando a monarquia, e aqui nós temos a figura do presidente, que está representando a república. Então, por esse esqueminha, fica muito fácil da gente memorizar e entender. Numa monarquia, eu já, inclusive, já expliquei essa imagem no vídeo anterior. Numa monarquia, quem governa é o rei. Em uma república, quem governa é o presidente da república. Tudo bem, pessoal? Como que o governante assume o poder? Na monarquia, a gente sabe que é de forma hereditária, ou seja, passa de pai para filho, de pai para filho. Prof, mas e se de repente não tiver filho, enfim, passa para o herdeiro mais próximo, né? A pessoa ali, o herdeiro, o familiar, né? Monárquico mais próximo. E aqui, no caso da república, como é que essa pessoa assume o poder? No caso aqui, o presidente. Pelo voto direto. Então, o que é o voto direto? O voto direto é o voto que a mamãe, o papai, em época de eleição, vai até as urnas eletrônicas e faz lá o seu voto, o seu ato de cidadania. Então, é o direito de escolher aquele representante, no caso aqui, o presidente. Também existe o voto indireto, que já foi utilizado historicamente para
para a eleição, né, de presidente da República, porém, nos dias de hoje não é mais dessa forma. Hoje em dia, o presidente é eleito pelo voto direto, ok? Lembrando que o voto ele é secreto. O que seria esse voto indireto, professora? São outros políticos, outros membros, né, da Assembleia que votam ali entre si em uma determinada pessoa para exercer o poder. Então, você transfere o seu voto para um desses políticos que vai escolher ali algum governante que represente os seus interesses, ok? Depois, aí embaixo, aqui na parte de baixo da apostila, vocês têm o seguinte: o sistema republicano é muito antigo mesmo, olha só. Ele se originou lá em Roma, a partir do ano 509 antes de Cristo. Então é um sistema de governo muito antigo, não é nada novo. Continuando, mas, claro, a República Romana era bem diferente do sistema que existe atualmente, que é o chamado República Moderna, ok? Então, ele se baseia no primeiro modo de república lá em Roma, porém, essa república que nós conhecemos atualmente, ela é diferente, por isso que a gente chama de República Moderna. Na República Moderna, o comando do Estado, aqui quando vocês virem a palavra Estado com letra maiúscula, está se referindo ao nosso país, à nossa nação, tá? Não é Estado tipo São Paulo, Rio de Janeiro, não. É o Estado-nação. Na República Moderna, o comando do Estado pode ser exercido por uma pessoa, que é o caso aqui do Brasil, né? Quem exerce esse poder é o presidente. Claro, junto com os ministros, né, de cada setor, porém o poder executivo, o auge, está na presidência, que é exercido por uma única pessoa. Atualmente, o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. Ou também em grupos de pessoas, que aí nós chamamos de parlamento. E os governantes podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou indireta. Essa eleição indireta é aquela que eu expliquei para vocês, que são outros políticos que votam em nome dos eleitores, tá? É importante saber, não há um governo republicano igual ao outro. As diferenças dependem da época, do país, dos interesses do grupo que tem acesso ao poder. Muito bem. Então, eu coloquei aqui só uma pequena curiosidade para vocês entenderem o que é o parlamento, porque na apostila não tem marcado, mas não precisa se preocupar quanto a isso, porque não vamos estudar esse tópico agora no momento. O que é um parlamento? É o conjunto de assembleias, né? Assembleia, reunião dos representantes que foram eleitos pelo povo nos países regidos por uma Constituição. Lembra? A Constituição é onde está englobada, né? Onde está inserida todas as leis que regem, né, o nosso país, ok? No Brasil, o parlamento ele tem um nome específico. O parlamento ele recebe o nome de Congresso Nacional.
E lá no Congresso Nacional, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, Câmara e o Senado Federal, ok? Senado Federais. O parlamento representa o poder legislativo. E lembra do poder legislativo? Aquele que cria as leis, executa as leis, né, para que sejam exercidas pelo executivo e analisadas e fiscalizadas pelo judiciário. Os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. E em países presidencialistas, que é o caso do Brasil, ele está totalmente separado do poder executivo. Então, poder legislativo é uma coisa, o executivo é outra. Isso aqui no Brasil. E a gente ainda tem o poder judiciário. Já nos países, os países chamados parlamentaristas, né, como o Reino Unido, por exemplo, não existe a figura do presidente, mas sim o chefe de governo, que ele é chamado de primeiro-ministro, tá? E esse primeiro-ministro, ele é um dos membros ali do parlamento, ok, pessoal? Aqui só essa curiosidade para vocês entenderem um pouquinho, mas vamos voltar agora lá na apostila, tá? Então, na página 123, nós temos aí o movimento republicano no Brasil. O movimento republicano no Brasil, ele tomou força a partir das últimas décadas do século XIX. E as pessoas, né, que eram a favor da República, chamados republicanos, eles se manifestavam de diversas formas. Então, os republicanos, eles se manifestavam de diversas formas, por meio de artigos em jornais, reuniões em universidades, colégios, fundavam clubes, faziam conferências em teatros, nas ruas, passeatas, entre outras ações. Tudo isso para quê? Para divulgar os ideais republicanos, tá? Para propagar aí as intenções, os objetivos republicanos e se manifestar quanto à necessidade da mudança que o nosso país precisava. Os que defendem a República são chamados de republicanos. Muito bem. Os republicanos defendiam a importância do sufrágio direto e universal. Ah, professora, o que é isso? Que eu não faço ideia do que é isso. Então, vocês têm aqui na apostila de vocês sufrágio direto e universal. O que é isso? É o direito a todas as pessoas consideradas aptas de votar diretamente nos candidatos que escolherem para um cargo público. Então, é o direito dessas pessoas que são aptas para votar exercerem ali o voto, poderem escolher os candidatos que eles querem no cargo público, tá? Muito bem. Agora, aqui na parte de baixo, nós temos o seguinte: trabalhando com documentos. Então, na página 123, trabalhando com documentos, diz o seguinte: o texto a seguir traz trechos do Manifesto Republicano de 1870. Leia-o com atenção e faça a atividade proposta. Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que aqui nesse trecho, nesse texto, nós temos um documento histórico. E os documentos históricos, eles são muito importantes para a gente entender as nossas raízes, o motivo, né, do porquê a nossa sociedade ser da forma como ela é. Então, se não existissem esses documentos históricos, nós não teríamos conhecimento da nossa própria identidade, né? Já imaginou se não tivesse nada registrado sobre o descobrimento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha? Então, tudo que é relativo à história deve ser documentado, porque isso é extremamente importante para garantir a nossa identidade cultural, ok? Então, falado isso, vamos entender primeira coisa, professora, o que é um manifesto? Porque aqui diz, esse texto que vocês estão vendo aí na tela é um manifesto republicano. O que é um manifesto? Manifesto, ele é um tipo de texto em que você expressa ali as intenções, os objetivos, né, as decisões, críticas, análises de um determinado grupo. Nesse caso aqui, desse texto que vocês estão vendo aí na tela, esse manifesto, ele está mostrando a opinião, o posicionamento de qual grupo? Do grupo dos republicanos, porque eram eles que queriam o fim da monarquia, que defendiam aí uma nova forma de governo. Muito bem, então, entendido isso, vamos para mais uma atenção que a gente tem que ter aqui. Vocês viram a data que esse manifesto foi escrito? Ele foi escrito em 1870. Se a gente pensar que a abolição da escravidão ocorreu lá com a Lei Áurea em 1888. Então, esse manifesto foi escrito muito antes, né? 1870. O que isso quer dizer? Que o movimento republicano já era algo desejado pela sociedade bem antes mesmo da escravidão encerrar. E essas mesmas pessoas que defendiam a implantação da República também defenderam o fim da escravidão, ok? Então, para contextualizar vocês em relação a esses fatos históricos. Agora, vou fazer a leitura e vocês acompanhem junto. Existem várias palavras com significado difícil, né, de entender, então é por isso que a gente tem aqui abaixo o vocabulário, que vai ajudar bastante, tá? Então, acompanhem aí na apostila. Não reconhecendo nós outra soberania mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Neste país, só há um poder ativo, perpétuo, superior à lei e à opinião. A sociedade brasileira, após meio século de existência como independente, encontra-se hoje, apesar disso, em face do problema da sua organização política. Entre a sorte do povo e a sorte da família, foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram os interesses do Brasil. O voto do povo foi dispensado. Não há nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre. Expomos os princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única
que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensamento. A convocação de uma Assembleia Constituinte para instaurar um novo regime é necessidade cardeal. Muito bem, então, pessoal, vamos entender aqui, ó, a palavra soberania, superioridade, né? Autoridade, algo superior. Em face de, diante de, sorte, aqui no caso está colocado como destino, dinástico, o que se refere à série de reis ou soberanos de uma mesma família que vão sucedendo o trono, né? O poder ali no trono. Sobrepujar significa dominar. Democracia, forma de governo em que os cidadãos têm o direito de participação política, de votar e ser votado. E cardeal, aqui no caso, significa principal, fundamental. Então, nesse trecho do Manifesto Republicano, nós percebemos aqui a crítica, né? Que os interesses dinásticos, ou seja, os interesses da família real, do poder ali, do trono, do rei, eles se sobressaíram, dominaram os próprios interesses do Brasil. Então, o que prevalecia não era o interesse da população, mas sim aquilo que estivesse de acordo com os interesses do rei, dos soberanos, certo? E ele, aqui no manifesto, nós temos aqui o posicionamento que uma nova forma de governo é necessária, um sistema democrático. O que é uma democracia? É aquela forma de governo em que todos podem ter a participação, todos são iguais, tá? Então você pode ter a participação política e ter o direito de votar e de ser votado. Muito bem, feita a leitura do texto, nós temos um exercício na página 124 que pede para fazer o seguinte. Observe a legenda. No manifesto, grife os trechos com a cor adequada ao que cada um deles representa. Então, ou vocês pegam um marca-texto ou lápis de cor, tá, gente? Para fazer essa atividade. Então, de amarelo, vocês, na cor amarela, vocês vão grifar necessidades urgentes. Na cor verde, trechos do texto que é crítica à monarquia. E com a cor azul, vocês vão grifar trechos do texto como deve ser o novo sistema político, tá? Então, se você ainda não fez essa atividade, pausa o vídeo rapidinho, faz, aí depois que terminar de grifar, continua aqui assistindo, tá? Então, vamos lá. Vou esperar vocês fazerem, ok? Depois de feita a atividade, como que vai ficar, pessoal? Na cor verde, deixa eu ver se eu vou conseguir grifar aqui na tela para vocês. Na cor verde, vocês teriam que grifar as críticas à monarquia. Então, vocês vão grifar aí, olha. Neste país, só há um poder ativo, perpétuo, superior à lei e à opinião. O poder perpétuo, porque o poder do rei era para a vida toda. Depois, esse outro trechinho aqui também, olha, de verde. Entre a sorte do povo e a sorte da família, foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram
os interesses do Brasil. O voto do povo foi dispensado. Bom, então de verde, essa parte aí. Não ficou muito certinho, tá, gente? Porque eu tô aqui com o mouse, não fica muito legal. Depois, com a cor azul, vocês teriam que destacar como que deveria ser o novo sistema político. Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto azul. Vocês vão grifar aqui, ó. Não há, nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre. Então, aqui ele está justamente explicando como que deveria ser, né, esse sistema político. Deveria ter eleições livres, a representação deveria ser por meio de voto do povo. E por fim, tem mais uma partezinha aqui de azul, pessoal. Aqui, olha. Expostos os princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única, que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos. Então, ter respeito, o direito e a opinião da população. E, finalmente, vocês teriam que grifar de amarelo o trecho que representasse aí a necessidade urgente que o Brasil precisava. Então, segundo o manifesto, o que era necessário? A convocação de uma Assembleia Constituinte para instaurar um novo regime político. Então, essa parte aqui vocês vão grifar de amarelo, ok? Muito bem, então feita essa correção, nós vamos para o próximo exercício, o exercício número 2, lá na página 124, ok? Leia os quadros abaixo e assinale apenas as ideias defendidas pelos republicanos. Então, a gente vai fazer um xizinho aqui só nas ideias representadas, nas ideias defendidas pelos republicanos. O povo deve ser ouvido e respeitado? Sim. Ai, que feio meu X. Não, mas dá para entender. Sim, esse era um dos principais lemas, né? Dar voz, né, para o povo. O voto do povo é dispensado? Não, muito pelo contrário, a gente queria a participação da população. O chefe de Estado faz parte de uma dinastia? Não, né? A dinastia é o quê? É quando o poder ele está ali entre pessoas de uma mesma família que vão sucedendo o poder no trono. Então, não faz parte. Os estados, antigas províncias, devem ser independentes? Sim. Né? Eles devem ter ali o seu governante, as suas próprias leis. O chefe de Estado é eleito pelo povo? Sim. No caso aqui, é o presidente. O governante recebe o poder hereditariamente? Não, né? Quem recebe o poder hereditariamente é na monarquia, que seriam os reis. E aqui está pedindo para colocar as ideias defendidas pelos republicanos. Então, são essas 3 alternativas que vocês devem assinalar, ok, pessoal? Então, está feita aí a nossa correção. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham deixado bem bonitinho aí na apostila, tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção. Beijo. Tchau, tchau, gente.